Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como vos disse no início da missa, hoje nós começamos um tempo de preparação espiritual para aquela que é uma das grandes festas para nós católicos, a festa do Natal. E esta preparação ela vai durar 4 semanas, onde nessas 4 semanas a gente deve olhar para o nosso coração e nos perguntar: existe algo dentro de mim que impede Jesus de fazer morada neste coração? Porque agora, nesses tempos que se preparam para o Natal, nós vamos também arrumar as nossas casas. Vamos pintá-las, vamos trocar os móveis, vamos comprar roupa nova. Mas não adianta. Se chegar o dia do Natal e a virada de ano, com casa nova, com roupa nova, com móveis novos, se o coração estiver sujo e velho, o seu Natal não será um verdadeiro Natal. Por isso, nós teremos essas 4 semanas para buscar a confissão, para rezar um pouco mais, para ouvir e colocar em prática a palavra, porque como hoje as leituras da missa nos diziam, Jesus vai voltar. O Natal recorda a primeira vinda de Jesus. Ele veio uma primeira vez quando nasceu de Maria, mas ele prometeu, como de fato o Evangelho nos diz, eu voltarei uma segunda vez, eu virei a face da terra de novo. Porém, a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Algumas pessoas podem até perguntar, como de fato nessa vida de padre já me perguntaram, mas padre, um dia tão importante como a volta do Senhor, ele poderia ter dito a gente qual era o dia e qual era a hora e onde iria voltar. Porque se é importante que ele venha, a gente precisaria ficar sabendo. Se a gente olhar direitinho, é verdade. É um dia importante. Quando uma pessoa importante ou que a gente ama, um parente nosso, um amigo nosso, vem de São Paulo para nos visitar, ele não nos pega de surpresa, ele diz: vou chegar dia tal, hora tal. Se possível, me espere na rodoviária ou no aeroporto. Mas Jesus não. E por que é que Jesus faz isso? Por 2 coisas.
Jesus não diz o dia e a hora que ele vai voltar, primeiramente porque Jesus sabe que a gente é um povo alvoroçado, viu? E é verdade. A gente é um povo apressado, é um povo impaciente, é um povo que quer fazer tudo de forma ligeira e acaba metendo os pés entre as mãos e quebrando a cara, como a gente diz. Se Jesus tivesse dito o dia e a hora que ele iria voltar, existiria uma humanidade toda angustiada, toda deprimida, toda abatida, toda agoniada. Então Jesus prefere guardar isso no silêncio, para que eu e vocês nos acalmemos. Agora não é um acalmar-se para ficar acomodado, é um acalmar o coração, porque Jesus vem e eu devo ter esperança, como São Paulo dizia na segunda leitura, a tua salvação se aproxima. Ou seja, quanto sofrimento, quanta dor, quanta agonia na vida a gente passa, a única coisa que a gente quer é que Jesus venha e nos tire do sofrimento, nos arranque dessa tribulação, nos tire desta angústia que estamos passando. Mas Jesus quer de nós uma coisa: vigilância. Essa é a primeira palavra desta primeira semana do Advento. Ele não disse o dia e nem a hora para a gente ficar paciente, para a gente esperar e não se desesperar. Agora o que Jesus quer de nós é que nós estejamos vigilantes. E é essa palavrinha que eu queria gastar um pouquinho de tempo para fazer com que vocês compreendam em que consiste. No Evangelho não aparecia realmente a palavra vigilância, como em outras vezes aparece vigiai, porque vocês não sabem o dia e a hora. Mas apareciam outras duas palavras: estejam prontos e fiquem atentos. Essas duas palavras, estar prontos e ficar atentos, elas se resumem nesta palavra vigiar. Mas padre, o que é vigiar? Para que eu me prepare para receber o Senhor. Porque imaginemos, meus irmãos e irmãs, se Jesus chegasse para nos visitar hoje, nesse domingo, será que realmente a gente estaria pronto? Será que nós estaríamos preparados para recebê-lo? Pode ser que não. Pode ser que não, porque muitas vezes nós vivemos como São Paulo dizia na primeira leitura: já é hora de despertar. E aqui está o primeiro sentido do que é vigiar. Pegue um vigilante, pegue um guarda municipal da nossa cidade. Ele tem que ficar acordado, ele tem que ter ânimo para trabalhar, ele tem que estar esperto, porque se vacila um instante, no cochilo que dá, a destruição, o roubo, a morte pode acontecer. Vigiar, estar vigilante significa isso. Eu preciso ter ânimo na minha vida. Eu preciso ser um cristão que tenha a fé desperta. De maneira que cada um nessa manhã deve se perguntar: como é que está a minha fé? A minha fé é uma fé viva? A minha fé é como esta vela que está acesa, que tem uma luz que crepita? Ou a minha fé já se apagou? Eu tenho sido um cristão e uma cristã animado, cheio de esperança? Ou tenho sido um cristão, uma cristã abatido, desanimado, melancólico, que só vive angustiado, que se contenta em viver abatido, que se contenta em viver deprimido? Meus irmãos e irmãs, preparar-se para a vinda de Jesus com vigilância significa isso. Eu preciso ter ânimo na minha vida. Às vezes a gente tem ânimo para tudo, mas para tudo aquilo que não é de Deus. Quando na verdade é para as coisas de Deus, eu tenho preguiça de rezar, eu tenho preguiça de ler a palavra, eu tenho preguiça de me acordar de madrugada para fazer a novena com o Frei Gilson, com o Instituto Hesed, eu tenho preguiça até de vir à missa. Então não cante o que a gente cantou no Salmo. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Num domingo como esse, se eu sei que a missa na minha paróquia é 6h30, 5h, 5h30 da manhã eu já estou ali, com o coração pulsando, apaixonado. Quero ver o Senhor, quero ir à casa do Senhor, quero ouvir a palavra dele, depois de ter passado uma semana escutando tantas palavras que me machucaram, outras que me ofenderam, outras que me desanimaram. Mas sinto prazer, vou à casa de Deus com alegria, porque Deus está ali me esperando. E se eu tiver com o coração preparado,
Deus vai vir na Eucaristia e vai entrar nesse coração desanimado. Quantas vezes a gente pode chegar na missa realmente abatido, desanimado, querendo desistir, às vezes até trazendo no coração desejos de morte, às vezes até pensando assim: eu vou me desterrar no mundo, não tem sentido eu viver dentro dessa casa, cheio de problemas, cheio de dificuldade, é briga, é confusão, e a gente vem à missa com o coração assim. Mas quando a gente escuta a palavra, quando a gente comunga a Eucaristia, um ânimo novo entra dentro de nós. Eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram essa experiência. Chegar na missa desanimado, chegar na missa abatido e sair pela porta da igreja uma pessoa nova, saltando de alegria. Isso significa estar atento, isso significa estar vigilante, isso significa estar desperto na própria fé. É o primeiro passo. Ser vigilante significa ter ânimo, o ânimo da fé, um coração que esperando no Senhor. Segundo passo, ser vigilante significa procurar andar na luz. Pegue um guarda, vamos sempre usar essa imagem de um guarda, de um vigilante. Muitos dos vigilantes, eles têm uma arma e uma lanterna. Eu não sou vigia, mas eu já vi alguns. Uma arma e uma lanterna. Inclusive aquela lanterna que a luz chega bem longe, você ilumina de longe. São Paulo, na segunda leitura, dizia: olha, tira da tua vida essa roupa das trevas, abandona a escuridão na tua vida, se despoje de tudo aquilo que na tua vida não é luz. Pergunte a você mesmo: existe alguma escuridão na minha vida? Eu tenho passado por alguns momentos de trevas, onde eu olho para os quatro lados da minha vida e percebo: não, aqui não tem luz. É só dor, é só agonia, é só sofrimento, é só tristeza. São Paulo hoje te diz: olha, você é filho da luz, então tire tudo aquilo que é escuridão, que é trevas da tua vida. Mas São Paulo dizia: se revistam da arma da luz. Veja, na primeira leitura o profeta Isaías dizia: caminhem para o Senhor, mas caminhem guiados pela luz. Ser vigilante é tirar da própria vida tudo aquilo que são trevas e abraçar aquilo que é luz. Ser vigilante é poder viver na luz verdadeira. Padre, que luz é essa que eu preciso ter na minha vida para ser vigilante esperando a vinda do Senhor? Vamos lá. A Escritura diz: luz para a nossa vida pode ser a palavra de Deus. Há um salmo na Bíblia que diz: tua palavra, Senhor, é luz para os meus passos, é como uma lâmpada a guiar o meu caminho. Você tem dedicado um tempo para ler a palavra de Deus? Na missa, você escuta a palavra de Deus com prazer? Ou você é aquele tipo de cristão que fica preocupado: eita, eu não vejo a hora da leitura acabar, eu não vejo a hora da homilia do Padre Danilo terminar, está cumprida demais. Eu sinto gosto de ouvir a palavra de Deus, porque se de fato a palavra de Deus entra no meu ouvido e fica no meu coração, tudo aquilo que for trevas e escuridão na minha vida, eu vou colocando de lado. Por que é que tem muito matrimônio na escuridão? Porque os casais não leem mais a palavra de Deus. Por que tem muito sacerdócio na escuridão? Porque os padres proclamam a palavra de Deus, mas não se esforçam para viver esta palavra. Porque existe um mundo na escuridão do pecado, do mal, da morte? Porque o mundo rejeita os ensinamentos de Deus, diz que é ultrapassada a doutrina da igreja, e por isso não tem luz e cai na escuridão. Então, quer andar na luz para ser vigilante? Dê lugar na sua vida à palavra de Deus. Escute a palavra de Deus com prazer. Quando não entender a palavra lendo em casa, procure o padre: padre, me explique essa passagem, que eu aqui fiquei doidinho e não entendo. E explique, padre, para mim, mostre o que é que Jesus quer me ensinar nessa palavra. Mas não queiram colocar a palavra de Deus de lado. Colocar a palavra de Deus, que é luz, de lado, é viver na escuridão. Segundo modo de ter luz, a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus diz: brilhe
como luz as tuas boas obras. A gente precisa ter cuidado com o nosso comportamento, meus irmãos e irmãs. Às vezes a gente pode afastar as pessoas da igreja, afastar as pessoas do caminho de Deus pelo mau comportamento. Quando a gente sai por aquela porta, a gente tem que sair como pessoas que brilham, mas que não brilham pela fama, pelo sucesso, pelo orgulho, pelo poder. Não, brilha pela caridade, brilha pelo um coração cheio de paz, brilha por um coração que é cheio de amor, de misericórdia, um coração bondoso. Por isso que na primeira leitura, nosso Senhor nos advertia, ou melhor, o profeta Isaías nos advertia: caminha na luz do próprio Deus. Não adianta você ser um cristão que está na igreja muito bem num domingo como esse, mas é que os meus caminhos não são caminhos de luz, as minhas atitudes não são atitudes de luz. No Evangelho Jesus dizia: olha, quando ele voltar, vai ser como no tempo de Noé. O que era que tinha no tempo de Noé? Maldade, corrupção e impureza, iniquidade. Por isso que só Noé foi salvo com a sua família na arca. E a humanidade toda que ali existia se perdeu com o dilúvio. O que era que dizia São Paulo na segunda leitura? Deixe de lado gula, orgia. São Paulo dizia um monte de pecado que leva a gente para a escuridão. Então, como tem sido o meu comportamento? Vocês sabem muito bem que tem pessoas que onde elas chegam, iluminam o ambiente. Pensemos, a gente está no trabalho, chega triste, cansado. De repente pode chegar um colega, um amigo, uma amiga de trabalho, que é sempre uma pessoa que tem paz, que tem amor do coração. Quando entra no espaço, o ambiente se transforma. A gente até diz, essa pessoa tem luz nela, ela brilha, é uma pessoa que ilumina por onde ela passa, na palavra que diz, no comportamento que tem, num abraço que dá. Mas a gente também sabe, tem pessoas que quando chegam, tornam o ambiente sombrio, pesado, triste, enfadonho. A gente diz, é uma presença muito má destas pessoas. Que tipo de pessoa sou? Sou uma pessoa que resplandece luz? Ou sou uma pessoa que resplandece escuridão? Ser vigilante significa isso, andar na luz. Por fim, o último passo do que é ser vigilante. Ser vigilante significa andar no caminho certo. Sempre olhando aquela imagem do guarda, do vigilante. O vigilante tem que andar no caminho certo, onde ele tem que guardar, onde ele tem que proteger. Por isso que nós também na nossa vida deveremos ser assim. Ser vigilante significa andar no caminho certo, andar no caminho do Senhor, andar no caminho reto da vida. Há uma grande tentação nossa de nos desviar do caminho certo. Às vezes por amizade, por má influência, mas se de fato quisermos estar preparados para o Senhor que virá, é preciso ser vigilante, mas saber o caminho que se deve seguir. Caminhar no caminho do Senhor. Caminhar com fidelidade, caminhar com amor, caminhar independente de provação, caminhar independente de perseguição, caminhar independente de sofrimento, de dor, de agonia, de qualquer barreira que na vida possa a gente encontrar. Então ser vigilante é isso, é procurar viver no caminho certo da vida, é procurar viver no caminho reto. Eu termino esta homilia dizendo, o melhor caminho deve ser este para a casa de Deus. A casa de Deus aqui na terra deve ser para nós o melhor lugar. A casa de Deus aqui na terra, a gente deve conhecer bem o caminho que nos leva para ela. Porque somente se caminharmos para esta casa, nós poderemos também caminhar para a casa verdadeira que Deus prepara para nós. Como era bonito quando o profeta Isaías dizia, no monte de Deus tem uma casa, tem uma morada. Este monte é o céu. E a gente precisa caminhar nesta vida para poder habitar nesta morada. Que Deus nos ajude neste primeiro domingo do Advento e que nós saiamos desta missa levando no coração este ensinamento. Eu preciso estar preparado, vigilante, à espera do Senhor, no caminho
correta, sendo uma pessoa que busca viver na luz, sendo uma pessoa que tem honra. Terminemos esta homilia cantando mais uma vez o refrão ao salmo. Fiquemos todos em pé. Vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Com o coração cheio de confiança e esperança, professemos juntos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, com o coração agradecido, apresentemos ao Senhor as nossas preces.